Eletrização por atrito. Consiste em dois materiais de composições diferentes que, ao serem atritados, passam por um processo onde um perde elétrons e o outro ganha. Ou seja, nos processos de eletrização ocorre um desequilíbrio no número de prótons e elétrons de um corpo qualquer, pois naturalmente os corpos são neutros, possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas quando o corpo é eletrizado, esse número se torna diferente, lembrando que um corpo nunca vai perder naturalmente os prótons, porque a força que os liga é muito maior. Então, para ficar claro, um corpo será positivamente eletrizado quando perder elétrons e o número de prótons se tornará, por consequência, maior. E ao receber elétrons, um corpo estará eletrizado negativamente. Porém, isso gera uma pergunta: quem entre os dois materiais vai ceder os elétrons? E a resposta é o material que foi formado por elementos com menor energia de ionização. E para saber quais são eles, foram organizados em uma série chamada série triboelétrica, na qual cada material irá perder elétrons se for atritado com qualquer outro material que possuir posição inferior na tabela. Começando de cima para baixo, tem pele humana seca, couro, vidro, papel, aço, âmbar, poliéster, poliuretano e teflon. E quanto maior for a distância entre os elementos na série triboelétrica, maior será a eletrização. Materiais eletronegativos e materiais eletropositivos. Entrando um pouco em química, materiais eletropositivos e eletronegativos dependem de propriedades químicas, a eletronegatividade e a eletropositividade, ambas relacionadas com a força exercida pelo núcleo sobre os elétrons de uma ligação. A eletronegatividade é uma grandeza relativa e compara a força de atração dos prótons do núcleo do átomo sobre os elétrons na eletrosfera que fazem parte da ligação química, isto é, a distância do raio atômico. A capacidade do material em ser eletronegativo depende do tamanho do átomo. Quanto menor o átomo, maior a distância do raio atômico, tornando a força de atração dos prótons sobre os elétrons maior, e então o núcleo e a eletrosfera mais próximos entre si. Nesse tópico, é importante lembrar que quanto maior a afinidade eletrônica e ou potencial de ionização de um elemento, maior sua eletronegatividade, já que a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron do átomo isolado, ou íon, no estado gasoso, e a afinidade eletrônica é a energia liberada quando o átomo isolado no estado gasoso captura um elétron maior. A escala de Pauling foi definida por Linus Pauling e representa os elementos químicos com menor e maior eletronegatividade, sendo, na ordem de maior para maior, o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Já na tabela periódica, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima nas famílias e da esquerda para a direita nos períodos. Já a eletropositividade, também chamada caráter metálico, é o oposto da eletronegatividade. Essa também compara o raio atômico do elemento, denominando-se pela tendência que o núcleo do átomo de um elemento químico tem de se afastar de seus elétrons da camada de valência quando forma o composto. Assim, a capacidade do material em ser eletropositivo também depende do tamanho do átomo. Quanto maior o átomo, maior a distância do raio atômico, tornando a força de atração dos prótons sobre os elétrons maior e o núcleo e a eletrosfera menos próximos entre si. Sobre a afinidade eletrônica e o potencial de ionização, quanto maior forem, menor será a eletropositividade do elemento. Na tabela periódica, a eletropositividade aumenta de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. O campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial, ou seja, possui sentido, direção e módulo. Esse mede as interações entre as cargas elétricas, seja de atração ou repulsão. Ou melhor, mede-se o módulo da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Em outras palavras, o campo elétrico mede a influência que uma certa carga produz em seus arredores. Quanto mais próximas estiverem duas cargas, maior será a força elétrica entre elas, por causa do módulo do campo elétrico naquela região. Assim, a direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que surge entre duas cargas e é radial, podendo apontar tanto para dentro, sinal negativo, quanto para fora, sinal positivo. O cálculo do campo elétrico é dado pela fórmula E igual a K0 vezes Q dividido por D elevado a 2, onde E é o módulo do campo elétrico, K0 é a constante eletrostática do vácuo, Q é a carga geradora do campo elétrico e D é a distância do ponto até a carga geradora. É importante lembrar que toda carga elétrica apresenta seu próprio campo elétrico, mas para que surja a força elétrica, o campo elétrico de pelo menos duas cargas tem que interagir entre si. Calculamos a partir da razão força elétrica e carga de prova a intensidade do campo elétrico. Se o campo elétrico resultante é nulo, não é possível que haja força elétrica. O cálculo da intensidade do campo elétrico se dá pela fórmula E
igual a F dividido por Q, onde E é o campo elétrico, F é a força elétrica e Q é a carga elétrica de prova. Para estudarmos atração e repulsão, é indispensável citarmos os estudos feitos pelo francês Charles Augustin Coulomb, criador da Lei de Coulomb. No final do século XVIII, Charlie usou uma balança de torção para formular a equação com a qual a força elétrica hoje pode ser analisada. De acordo com a lei, existem duas forças de interação entre duas cargas elétricas pontuais, a atração e a repulsão, ou seja, de tamanhos e massas desprezíveis. Resumindo, essa lei diz que a intensidade da força de interação elétrica entre as cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto dos módulos de cada carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Porém, por meio do experimento de equilíbrio torsional, Coulomb conseguiu determinar a equação exata da relação entre os valores de força-carga e, consequentemente, a distância que existe entre eles. Se considerarmos duas cargas elétricas, como por exemplo Q1 e Q2, que estão separadas uma das outras por uma distância d e estão no vácuo, elas podem se atrair ou repelir de acordo com o sinal das cargas. Então, para a aplicação prática da lei de Coulomb, é necessário relembrar que existem basicamente três formas de eletrificar um corpo: por contato direto, por fricção, como nós fazemos, por exemplo, ao atritarmos dois canudos, e por indução. Para começar a falar de condutividade elétrica, é bom saber que condutividade é a capacidade de um material de realizar o transporte de energia ou partículas na forma de calor, cargas elétricas ou matéria, nesse caso, de eletricidade. Um material que conduz eletricidade com facilidade é um condutor. Então, um que não conduz eletricidade é um material isolante. Assim, de acordo com a capacidade de condução, são classificados em condutores, semicondutores e isolantes. Alguns átomos possuem elétrons livres em suas últimas camadas, o que permite a movimentação de cargas elétricas pelo material. São exemplo disso os metais. Outros materiais, como a cerâmica e o grafite, também possuem elétrons com a capacidade de se libertar e se movimentar pelo material. Chamamos esses materiais de condutores elétricos, pois são capazes de conduzir eletricidade. Os semicondutores não são bons isolantes e também não são bons condutores. O silício e o germânio são exemplos de substâncias semicondutoras. Os semicondutores possuem estrutura cristalina e, sob certas condições, podem se comportar como condutores ou isolantes. Outros materiais possuem elétrons fortemente ligados ao núcleo, o que impede a condução de eletricidade. Chamamos esses materiais de isolantes ou dielétricos, pois não permitem o deslocamento de eletricidade. São exemplo desses o vidro, a borracha, a seda e a porcelana. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Júlia e hoje vim fazer a experiência com vocês de levitação eletromagnética. Para isso a gente vai precisar de bexiga, de sacolinha de supermercado e de tesoura. Para começar, a gente vai encher a bexiga, que eu tenho uma aqui, ela é rosa, e a gente vai cortar uma sacolinha de supermercado. Bom, pra gente cortar essa sacolinha de supermercado, a gente vai abrir ela assim. Quanto mais molinha, melhor, tá? Mais fininha, melhor. A gente vai girar ela assim, porque assim a gente vai conseguir cortar ela mais facilmente. Então ela vai ficar assim. Agora é só a gente cortar um anel aqui. Então a gente corta aqui, mais ou menos esse tamanho, que é mais ou menos uns 2 dedos de largura, tá bom? Bom, ficou assim, e agora a gente vai encher a nossa bexiga. Bom, agora com a bexiga cheia e
com o anel de sacola cortado, a gente pode começar nosso experimento. Para isso, a gente vai eletrizar a nossa bexiga e a nossa sacolinha no nosso cabelo. Na eletroelétrica, o cabelo humano ele tem a maior tendência de doar elétrons e o polietileno de receber. Então, assim como a sacolinha também. Então, a gente vai esfregar no nosso cabelo, tanto a bexiga quanto a sacolinha, e elas vão ficar carregadas negativamente. Bom, agora a gente vai, como eles estão carregados negativamente, eles vão se repelir. Tá vendo que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo? Porque o clima está úmido. Quando o clima está úmido, a água ela retira os elétrons, ele não deixa ficar acumulado com elétron. Então, a gente não consegue fazer essa experiência, o tempo teria que estar seco. Por quê? Porque com o ar seco, ele vai servir como um isolante térmico. Aí a gente conseguiria fazer essa experiência. Por isso que a gente não consegue realizá-la aqui, eles não se repelem, tá vendo? Mas, em um tempo seco, a gente conseguiria fazer ela assim. Mas, para que vocês não fiquem sem ver uma experiência, a gente vai fazer uma experiência do canudinho que desvia a linha da água. Para isso, a gente vai precisar do canudinho, de um papel e de uma água caindo. Então, o canudinho, ele tem a tendência de receber elétron na série triboelétrica e o papel de doar elétron, de perder elétron, né? E a água, como ela é negativa, ela vai repelir o canudinho. Então, vamos lá ver. Bom, gente, outro experimento que a gente também pode testar é da bexiga com isopor. Bom, na hora que a gente atrita eles, a bexiga, ela retira os elétrons do isopor. E então, o isopor fica carregado positivamente, enquanto a bexiga negativamente. E aí, como são cargas opostas, elas se atraem. Legal, né? Bom, foi esse nosso experimento, espero que tenham entendido. É uma pena a gente não ter conseguido fazer o experimento da bexiga com sacola, mas foi também muito importante a gente aprender o porquê que a gente às vezes não consegue fazer. E é isso, muito obrigada por terem assistido.